Opa, fala pessoal, estamos aqui hoje ao vivo, na quarta-feira, não esquecendo, né, que é o nosso compromisso semanal, que é o Viver de Loja de Roupa 3.0. Nesse compromisso semanal, às vezes eu trago, um aluno que já está lucrando R$7.000 todos os meses, ou alguém que possa ajudar vocês a lucrar mais 7 mil com a informação traga aqui. Então, é um compromisso bacana de você estar anotando na agenda e está toda quarta-feira às 20 horas, está nos esperando aqui com um tema diferente. Hoje não seria diferente, hoje nós vamos falar sobre logística com o seu Eurípides. Ele tem mais de 30 anos nessa área aqui. Mas agora a gente começa a conversar com ele. Tá? Esse vídeo é um vídeo de muito conhecimento para você que tem loja de roupa ou para você que tem algum empreendimento e quer conhecer sobre um ramo que vende completamente à vista e tem alto giro, que é a loja de roupa 3.0. Não somente aqui nas quarta-feiras, do Viver de Loja de Roupa 3.0, que a gente traz conteúdos assim, não. É todos os dias nas minhas plataformas, postados vídeos de alto poder de decisão e de conhecimento para você conhecer a fundo como funciona a loja de roupa 3.0. Vamos dar uma ideia. Semana passada, falamos com um locutor que trabalha na rádio e faz locução de rua também. Ele mostrou, na nossa entrevista, no nosso podcast, em vez de Loja de Roupa 3.0, o diferencial de fazer uma boa locução, ou o diferencial de fazer um bom trabalho de rádio e de rua, para que você tenha um aproveitamento 100% do seu dinheiro. Não é só colocar dinheiro por colocar, é colocar dinheiro usando todo o potencial da comunicação, porque não adianta você pensar o contrário. A internet está aqui, mas nosso meio tradicional, rádio, rua, porta de loja, não acabou ainda. Ele funciona e vai funcionar por muitos anos com muita eficiência. A internet é algo que veio para somar, mas cada um tem os seus seguidores, cada um tem os seus ouvintes. E esse material está lá no meu YouTube, com muitas visualizações de grande importância. Como de praxe, né? Nós já fizemos uma entrevista já com o meu amigo aqui, Eurípides, e parceiro. Ele é um parceiro do MML, já faz quase 2 anos que a gente está numa parceria muito bacana aí, que ele para ter contato com o seu Eurípides hoje, tem que participar da minha Masterclass, que ele é quase exclusivo do MML. Ele já tem uma empresa, quando a gente iniciou com ele, já tinha sua empresa com quase 30 anos de experiência, e aí a gente agregou isso aí, aproveitando esse potencial que vocês vão conhecer hoje até o final. Fiquem comigo até o final, vocês vão ver o diferencial de estar dentro da Masterclass. É esse nível aqui que a gente trabalha, é esse nível aqui que a gente tem de preocupação, é esse nível aqui que é de funcionalidade, porque a logística, pessoal, para o Brasil inteiro, ela tem que ser eficiente, barata, rápida e prática. Para isso, nós vamos falar com o seu Eurípides, que faz parte aqui com a gente do MML, e ele vai estar abrindo o jogo aqui. Primeira coisa, né? Ele vai nos apresentar aquilo para a gente aqui. Seu Eurípides, seja muito bem-vindo e muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite aí, dar suas considerações. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos. É muito satisfatório para mim fazer parte, né, dessa nossa parceria. E, como você falou, eu já estou no mercado aí de logística e transporte, já tem bem uns 30 anos. Passei por experiências nas áreas portuária, ferroviária e transporte de granéis de grandes volumes. E hoje eu estou no cargas fracionadas. O que a gente vê ao longo desses anos todos é como o transporte hoje tem novas maneiras de ser feito, como facilitou, porque a tecnologia, ela trouxe uma interação enorme entre as pessoas em qualquer região do Brasil, quiçá do mundo. Então, conta para nós, assim, só para o pessoal se situar, senhor, isso que é muito importante. Primeiro, antes de começar, eu vou agradecer o pessoal que está aqui no chat aqui. Tem muitos alunos aqui falando, seu Eurípides,
Ó, Sabrina, uhul, boa noite, Wagner, falando do senhor, Sabrina, Josiane, Maricelma, já tem aluno novo também aqui, Cleusa Amaral, boa noite, senhor Eurípides, e muitos Boa aqui noite. já sabem do nosso trabalho, isso é muito bacana. E, senhor Eurípides, eu queria que o senhor falasse para nós, assim, igual o senhor falou, tem 30 anos nesse ramo de logística, como que foi o início ali para o senhor e como que era a logística naquela época que o senhor começou? A grande dificuldade era exatamente de você se comunicar, porque eu comecei antes aí de qualquer tecnologia de internet, até mesmo antes da existência do computador, então era só telefone fixo, era só relatórios escritos praticamente à mão, à máquina de escrever, e você não monitorava um transporte, você não tinha uma interação entre quem estava mandando, quem estava transportando, e então a coisa, às vezes você descobria que sumiu mercadoria, que houve um sinistro com a carga, depois que você cansava de esperar e a mercadoria não chegava. Então era muito difícil você, como embarcador, ter contato com a transportadora, porque os caminhões estavam no trânsito, às vezes nem a própria transportadora conseguia falar com o motorista, então era muito difícil, todo o controle do tráfego da mercadoria era muito difícil. E acontecia naquela época, ter perca de mercadoria, extravio, como que era feito para localizar? Era manual? Você dependia da sua presença. Não tinha nada de comunicação online, nada de interação por telefone, você tinha que ir atrás, você tinha... Até tirar uma foto era difícil, então era realmente olhando, realmente fiscalizando, realmente pegando estrada e indo atrás e fazendo inspeções nos depósitos, nos veículos, tirando amostragem para laboratórios, detectar se havia alteração de qualidade. Era muito bruto o processo. Então, na realidade, né, senhor Eurípides, esse processo antigo, além de ser caro, ele abrangia todo o território nacional naquela época, quando iniciou? Não, muito processo era regionalizado, não contava com redespacho, não contava com filiais. Hoje é tudo muito mais fácil, porque você tem como rastrear um veículo em tempo real, não importa que estado que ele esteja, não importa a cidade que parou, então facilitou. Antigamente não, você ia acompanhando a carga fisicamente, pessoalmente. Eu acho que até assim, a gente lembra um pouco, eu quase 15 anos de comércio também, eu buscava as mercadorias, porque naquela época talvez era mais fácil ir buscar, porque tinha todo esse medo que a gente tinha de desviar a mercadoria. Eu comprei muito em São Paulo, vinha fardos, às vezes vinha até bem, mas demorava muito, e quando chegava, era viável, porque o preço era muito caro. E quando que foi acontecendo, senhor Eurípides, nesses 30 anos aí, a mudança, ela começou a ser implementada, que foi mais viável mexer com transporte e que abrangiu mais o Brasil, em que período? Quando que foi acontecendo essa mudança? A mudança, ela foi muito lenta, eu acho que poderia até ter sido mais rápida, mas depois do advento do celular, depois do advento da internet, hoje a gente tem oportunidades iguais essa de falar ao vivo, então foi nessa época que facilitou o contato, facilitou a interação entre o transportador, o embarcador, o recebedor. Então isso veio depois do advento das redes sociais, depois da comunicação pelo celular, aonde uma pessoa te manda uma foto, você emite documentos eletrônicos, né? Hoje nós temos aí as notas fiscais eletrônicas, que a loja emite e o comprador já está com ela no e-mail. Então, essa foi a grande melhoria, foi
a introdução das redes sociais e dos e-mails. O e-mail já facilitou muito, foi quando a gente revolucionou mesmo o monitoramento, o acompanhamento, a redução de custo, a redução do prazo, né? Que a grande premissa da logística é colocar o produto certo, no local certo, no menor prazo possível, e antigamente você contava com a responsabilidade do caminhoneiro, que você não acompanhava o trajeto. Hoje tem muita legislação, tem muita fiscalização, então as rodovias ficaram muito melhores, as estradas muito melhores, a rede asfaltada, por exemplo, triplicou nesses últimos 30 anos, né? A introdução dos pedágios que gerou estradas melhores, tudo isso contribuiu, mas a eletrônica, a internet, é que foi o salto de qualidade. Certo, não, e isso eu posso realmente afirmar que a internet mudou tudo. Tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, que eu quase não vou mais no Polo da Moda, porque eu compro tudo pela videolista. E quando chegou esse advento, né, que a gente fez a nossa parceria, que você está na Masterclass, que ajuda os meus alunos, né, com a nossa parceria, eu queria que nós dessemos um exemplo aqui e o senhor ilustrasse para a gente. Vou dar um exemplo da Maria das Graças, aquela lá de Minas que eu comprou com você. Ela comprou toda... O que você facilitou para ela? A gente fez a compra com a mentoria da Gessiane, e como que é feito esse processo? Você vai explicar passo a passo da compra de cada fardinho pequenininho, que o senhor economiza ao fazer o seu trabalho e eu envio. Como que é feito isso? Pois é, hoje a vida é tão fácil que a gente até esquece que já foi difícil. Por exemplo, o aluno entra hoje, ele já tem esse suporte seu da mentoria, ele já tem aí as lojas que ele tem credibilidade para comprar, são de confiança, e meu apoio aqui é exatamente que eu estou no coração das lojas que eles compram. Então, basicamente, todos nos conhecem. O aluno tem a tranquilidade de comprar em 1, 2, 10, 20 lugares, pedir para me entregar. Eu tenho a sala para essa finalidade, a mercadoria é guardada aqui. Hoje, com a facilidade da foto, ao invés de um recibinho por escrito, ao invés de ficar mandando relatório, o cliente recebe instantaneamente a foto com uma identificação aqui da nossa empresa, aonde ele pode certificar que a mercadoria realmente foi entregue. Essa é uma segurança para ele. Ele mandou a ordem, né, que hoje o pagamento também ficou muito bom pelo motivo do Pix. Ele acabou de pagar, o lojista traz, registra por foto, eu guardo. Eu vou mantendo o aluno, o lojista, informado por fotos. Então, o aluno diz assim, seu Eurípides, eu comprei 10 mercadorias. Eu já tiro uma foto aqui, confirmando para ele que eu estou com as 10 mercadorias dele, e a gente faz o quê? Embala esses fardos menores em 2 tamanhos de fardo, o de 100 litros e o de 200 litros. Esse tamanho de embalagem, ele tem uma razão de ser. Então, se você for mandar uma mercadoria por via aérea, por exemplo, a legislação hoje, ela impõe, para garantir a saúde do trabalhador, que haja um peso máximo para ele estar movimentando sozinho. Essas empresas não têm equipamentos mecânicos nem nada, é tudo na mão. Então, algumas exigem mercadorias, fardos, em torno de 30 quilos. O correio, por exemplo, 30 quilos e 1 grama, eles não levam. Ele leva 29.999, mas se passou de 30, você tem que tirar, eles não levam. Por causa da ergometria, um negócio assim. E o nosso aluno, ele vai dialogando comigo e me perguntando, chegou
Ó, aguarda, eu vou comprar mais uma. Ó, agora falta só uma loja, que é a loja tal. Se eu ver que vai atrasar, eu tenho a opção, digamos assim, em função da nossa parceria, que ela é extremamente importante para mim, o que que eu faço? Hoje a gente reduz o custo, porque se a loja não entregar a mercadoria gratuitamente, que é um compromisso da maioria das lojas, eu vou lá na loja e busco. É uma cortesia para os alunos do MML. Então, a gente busca, embala num saco plástico, que é para proteger principalmente de contaminação e também proteger daqueles olheiros que teria facilidade de ver quem está dentro do fardo de tecido, o nome de loja, o nome de aluno, e esse fardo preto protege disso. E agora, então, é só para a gente completar esse raciocínio, antes que até onde o senhor trabalha. Beleza. Me dá um exemplo hipotético de um aluno que comprou de você em vários lugares e você fez esse trabalho de fardamento. O que você ajudou ele a economizar, além de não precisar que ele esteja no polo da moda, que isso tudo é feito online? O que economicamente, se fosse enviar 20 fardozinhos para Minas Gerais e se mandando um fardo só, que você diminuiu em uma embalagem só? Certo. Nós temos diversos prestadores de serviço de transporte, embora alguns vão cobrar por fardo, ele vai utilizar o tamanho pequeno, médio e grande. Então, hoje, por exemplo, um dos alunos, ele comprou 7 mercadorias. Se ele fosse mandar esses fardos, os 7 separados, seguramente ele ia gastar uns R$300 aí de frete, porque a transportadora, ela diz que existe um frete mínimo e pode ser quase que uma caixa de sapato que ele vai incluir no frete mínimo. Eu peguei as mercadorias, coloquei num fardo de 200 litros e a transportadora, que poderia estar cobrando uns 300 aí por 7 fardos, ela vai cobrar 120, ela vai cobrar às vezes 100 e, dependendo do peso do fardo, que também influencia, no máximo 150. Esse aluno, ele economizou 50% do frete só com esse processo de enfardar. Certo, e beleza. Só para dar um exemplo aqui, uma sacola hoje de 30 quilos caberia quantas peças de roupa? Só para quem não entende muito, para saber o tanto de roupa que vai num fardo de 30 quilos. Nossa, é muita coisa. Ó, a gente pode considerar, se a pessoa comprar uma calça jeans, ela vai dar umas 300 gramas, ela é embalada, mas tem peças tipo cropped, blusinhas, vestidos menores, isso pesa 200 gramas, 150 gramas. Então, para 30 quilos, tem muitos alunos hoje que compram 30 quilos, eles compram de 8, 10 lojas, uma faixa de 1 quilo a 3 quilos de cada loja. Aqueles que compram jeans, que o jeans é o que mais pesa, vai dar aí umas 30, 40 calças, digamos assim, e mais um monte de vestidos, calcinhas, lingeries. Então, dá para comprar muito. O aluno que compra aqui de nós, semanalmente estão comprando, a maioria se encaixa de 30 a 50 quilos e leva todas as mercadorias. Então, mais ou menos 30 a 50 quilos vai dar umas 200, 250 peças de roupa por aí, né? Seguramente vai. Então, aí, pessoal, vocês que estão acompanhando o trabalho dele, pessoal, e não esqueça, like, dá o like aí. Cadê o like? O seu Eurípides merece o like. Não estou vendo Você aqui. é muito bem-vindo. Seu Eurípides, vamos fazer esse podcast aqui ser um dos melhores, porque hoje a nossa parceria, ela está atingindo quase 600 alunos. E o seu Eurípides, eu faço questão, porque a seriedade dele faz com que essa parte do MML cresça muito, porque aqui nós estamos mostrando para vocês o trabalho dele até o local que ele está. Agora, ele vai mostrar para vocês
a hora que faz o fardo, como que ele vai agir para ajudar você a localizar o aluno, a localizar qual que é a transportadora barata e eficiente até a cidade dele, sendo em qualquer parte do Brasil. É isso, senhor Eurípides? Exatamente. O meu compromisso, primeiro, é tratar as mercadorias de forma a não ocorrer nenhum dano e as mercadorias estarem sempre bem protegidas, bem guardadas, em segurança e rastreáveis. E o meu compromisso... Explica esse rastreável, porque tem gente que não entende. O rastreável é, por exemplo, eu recebo a mercadoria, o próprio lojista sabe, eu comprei 10 foram entregues por Eurípides. Eu vou, registro para ele que eu estou em poder das 10 mercadorias, coloco no fardo e busco a opção, melhor opção de frete, barato, e a melhor opção de prazo, para chegar rápido, né? Essas são as opções. E nós temos o correio, que às vezes é opção, nós temos a excursão, muitas localidades não têm esse recurso de excursão, nós temos o ônibus, por exemplo, ele tem a vantagem da rapidez, porque é uma viagem já programada, que tem que acontecer. Nós temos a transportadora com caminhão, que ele é carga fracionada. A Bahia, por exemplo, tem uma oferta boa, o Espírito Santo tem, o Mato Grosso, praticamente, quase todas as cidades têm. Nós temos o trabalho dos guias, que são pessoas que se deslocam das cidades de destino e vêm a Goiânia, eles levam mercadorias. Esses guias, por exemplo, o próprio lojista pode perguntar se na cidade dele tem, ele pode, inclusive, negociar o frete lá na origem, o que ajuda a baratear, né? Nós temos um exemplo do norte de Minas. Tem lojista do norte de Minas que tem excursão que vem da cidade deles, e o guia faz já uma negociação prévia, ele só me orienta, entrega para o guia tal, no ônibus tal, e a negociação já foi feita. Sai daqui num dia, no outro já está entregue na mão do lojista. E, paralelo a isso, eu vou sempre pesquisando o mercado, buscando outras opções. Foi de ônibus, fica mais barato caminhão, foi de caminhão, fica mais barato de avião, essa cidade passou a ter excursão, se tiver, a gente localiza. Aqui, nós temos um mercado que deve ter, no mínimo, as 200 transportadoras focadas nesse ramo de confecções. Legal. Você sabe o que eu fico pensando hoje? A gente trabalha há muito tempo, eu fico vendo a importância desse trabalho, dessa parceria nossa. O Domingo, você lembra bem dele? Lembro. Ele compra de você quase toda semana. Aí. Aluno amanhã é o dia dele. Amanhã é o dia do Domingo. Então, dá um exemplo para nós aqui, para quem não tem muita experiência. O Domingo geralmente compra 4, 5 mil reais, 6 por semana. O que você ajuda o Domingo a economizar desde o fato dele nunca mais precisou de viajar? O que você ajuda em dinheiro de uma mercadoria da semana passada ou semana retrasada? Dá uma noção aqui para quem não entende muito. A primeira parte que a gente pode citar em relação ao Domingo é que nós localizamos um guia que ele negociou com esse guia, houve um ótimo entendimento, e esse guia... O que é o guia? O guia é uma transportadora? É uma mulher, no caso do Domingo, é uma mulher que ela aluga um ônibus lá na cidade, no norte de Minas, sul dali da Bahia, e ela vem para Goiânia, muitas vezes tem passageiro, outras vezes ela só leva as mercadorias. Então, o Domingo compra, a gente vai na loja buscar se for necessário, mantemos o registro das mercadorias, faço o fardo, levo lá e despacho para ela.
Uma coisa interessante é que o Domingos pode comprar a mercadoria dele com tranquilidade, porque ele tem o dia que vai, tem o horário que entrega no guia, então ele não tem pressa, não tem que comprar tudo um dia, não tem que comprar tudo uma vez, ele pode negociar. E vai chegando, e depois a gente faz o fardo e despacha. Certo. Esse trabalho semanal, se ele fosse vir, eu lembro que ele falou que ele gastava R$ 1.800, mais ou menos, por viagem. Esse trabalho que o senhor faz e manda, fica quanto para ele o seu trabalho e o frete para chegar até lá? Fica R$ 160. 10% do que ele gastava, é isso? Exatamente. Eu posso citar um exemplo de uma cliente, a loja me chamou para levar uma mercadoria para ela na rodoviária, despachando por uma empresa de ônibus. E aconteceu que eu levei a mercadoria, um fardinho de 5 quilos, ela pagou 120. Coincidiu que no outro dia me chamaram novamente, eu fui lá despachar outra mercadoria para essa mesma pessoa na mesma empresa, 120. E aconteceu uma coincidência incrível, que no terceiro dia eu fui lá e despachei outra mercadoria. Eu tomei a iniciativa de ligar para a pessoa e dizer, olha, você pagou R$ 360, fora a minha mão de obra, para mandar 3 fardos. Se eu enfardar esses 3 e mandar para você, você vai me pagar R$ 50 de mão de obra e você vai pagar 120 de frete. Ou seja, dos 390, quase R$ 400 que ela gastou em 3 compras, eu viabilizei o frete para ela, incluindo já a mão de obra, para R$ 170. Tem mais de ano que ela só faz comigo. É isso que eu sempre falo, gente. Ó, videolista na mão, super eficiente, que são os fornecedores que eu separei por mais de 13 anos. O pessoal que faz parte da Masterclass, os meus alunos, tem essa questão toda e esse trabalho. Então, não precisa de viajar, tem o trabalho de parceria da gente, que é feito toda a coleta, e tem a qualidade de entrega e o rastreamento. Deu algum problema, sempre está comunicando. Porque acontece algum problema, sempre. E eu sei que o senhor chega junto para resolver. Perfeitamente. Perfeitamente. Esse é um compromisso meu. Não vou dizer que eu não erro, não vou dizer que eu acerto sempre, mas que o meu compromisso é fazer o melhor sempre, a gente está comprometido com isso. Isso é tão interessante. Pode falar. Uma coisa interessante que alguns alunos, alguns lojistas já solicitaram e podem solicitar, toma um pouco de tempo, mas o compromisso é atendê-los bem, é o seguinte, às vezes o cara liga na loja da videolista e ele pede lá uma grade, ou ele quer comprar um modelo, mas a loja direciona para aquilo que ela quer vender. E às vezes a pessoa fala, eu queria era o outro, mas o que veio não era bem o que eu queria. Se o lojista precisar, a loja que ele tiver querendo olhar uma mercadoria, eu vou lá, faço uma videochamada, mostro as gôndolas, mostro as mercadorias para a pessoa, para ele melhorar o processo de compra dele. Beleza, perfeito. Tipo assim, o senhor vai ajudar ele naquela decisão entre um produto e outro. Ele viu lá no catálogo um modelo quadriculado. Na hora que ele comprou foi de bolinha, ele não queria bolinha. Então, se ele precisar, eu vou lá na loja e falo, tem um de bolinha e um quadrado, qual que você quer? Eu quero o quadrado. Então, é esse que você vai colocar na compra dele. Isso a gente ajuda também, e cada dia que a pessoa precisar, a gente vai lá e faz isso. É engraçado que quando a gente começou, hoje a sua empresa está crescendo também, e o senhor nunca deixou de fazer, sempre o aluno está me falando aqui, o senhor Eurípides foi lá, olhou para mim, conferiu, porque quem está iniciando, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade, né? Igual está chegando uma turma nova. Mas nós estamos sempre ali preparados para dar esse apoio. E não esquecendo
que não precisa de viajar para o Polo da Moda mais. Além Não. de você fazer esse trabalho de economia, fazer o trabalho de olheiro, que você está ali e ajudando a fazer o transporte da maneira correta e ajudando a juntar os produtos dos fornecedores que compram de vários fornecedores para a videolista, o senhor está com a experiência de 30 anos do senhor a favor dos alunos da Masterclass, não é isso? Exatamente. E uma coisa, Wesley, que é uma característica minha, eu não me acomodo. Então, eu estou sempre falando com a pessoa, olha, esteja atento na sua cidade, porque, para mim, encontrar uma transportadora que vai para a cidade do lojista, muitas vezes, essa transportadora talvez nem esteja próxima de mim e eu não vou localizar ela muito fácil. E tem uma coisa interessante que eu acho que vale citar, nós temos hoje, eu trabalho aqui há 5 anos nessa atividade, e eu comecei antes da pandemia. E antes da pandemia, era mais difícil você encontrar empresas, encontrar a oferta de serviço, porque o mercado estava um pouco que acomodado. Com o advento da pandemia, os lojistas passaram a aceitar com muito mais facilidade o atendimento da loja ao cliente por via online, porque não é só difícil para quem está comprando comprar online. Existe também a dificuldade do lojista saber vender online. Aquela demora, né? Que tem cliente que entra fisicamente na loja, ele desce a loja inteira, compra 20, 30 peças e vai embora. Agora, por online, essa interação fica um pouco mais complicada. Antes da pandemia, não havia muito interesse no online. Hoje existe interesse, boa vontade, as transportadoras sofreram um incremento na concorrência e também, igual teve uma época que nós fechávamos a transportadora por 15 dias, por causa do Covid, e trabalhava 15 dias, ficava 15 dias parado. Eu tinha que pegar o meu carro, parar ele numa sombra e fazer um ponto de recebimento de mercadorias. Então, a coisa ficou totalmente sem endereço, totalmente sem poder entrar nas galerias, era motoboy correndo para cá, para lá, foi muito difícil. Só que hoje trouxe vantagens. As empresas todas têm WhatsApp, as empresas todas têm sites na internet, as empresas todas implantaram rastreamento, né? Então, hoje, por exemplo, eu pego uma mercadoria, imediatamente o lojista tem a foto do canhoto, ele tem a foto da transportadora que eu entreguei a mercadoria, ele certifica que está entregue no lugar certo, ele sabe o valor do frete que ele vai pagar, ele sabe o dia que está previsto chegar a mercadoria, ele não sabe na cidade dele aonde retira a mercadoria, a gente manda o contato da filial, com WhatsApp, sabe? Então, hoje, a mudança do físico, do presencial, daquela acomodação do mercado pré-pandemia, hoje a coisa ficou muito mais ágil, ficou muito mais fácil. Então, o senhor acha que a pandemia acelerou o processo online para que melhorasse? Pelo que eu entendi, o senhor falou que não era somente o cliente querer comprar antes da pandemia, que o empresário, fornecedor, não estava preparado. Então, depois da pandemia, ele foi obrigado a preparar e melhorar o processo? Com certeza. Aquela desconfiança, aquele medo, né? Hoje tem um outro advento que mudou tudo, que é o Pix. Eu tinha uma dificuldade enorme para mandar mercadoria, porque a gente dependia dos depósitos em conta, as transferências. Hoje não. Hoje a loja vende para a pessoa. Hoje, por exemplo, aconteceu. Uma loja me ligou e falou, olha, até que hora você recebe mercadoria desse cliente?
eu falei o horário, ele falou assim, ó, porque o cliente está com pressa da mercadoria, mas ele não efetuou o pagamento. Então, eu estou tranquilo, assim que cair o Pix na conta, eu levo aí para você, vai dar prazo? Vai dar prazo. Aí foi o que aconteceu. Agora, se fosse um DOC, um TED, um depósito em conta, imagina a trabalheira disso, né? E engraçado, o senhor falando isso, o senhor tem a sua experiência de anos aí. Eu também, como empresário, né, não só falando do MML, quando eu iniciei, eu tinha aquela dificuldade grande. Eu tinha que ir lá fazer compra, aquela coisa. Na pandemia, foi quando eu desenvolvi o MML, porque eu vi que todo o processo físico de compra ele estava acabando, porque o online melhorou de uma certa forma que quando eu desenvolvi a videolista, eu pus numa plataforma facilidade para que a pessoa compre à distância, tenha esse apoio todo, gaste menos, porque quem tem que viajar é a mercadoria, a roupa, e não mais o empresário. O empresário tem que ficar na loja ganhando dinheiro. Então, eu notei também que até eu, após a pandemia, no período da pandemia, eu desenvolvi. Eu não tinha muita habilidade com online. Hoje, nós fazemos compra aqui de mentoria, a gente fica quase a semana inteira dentro de casa fazendo compra e tudo sai certinho, né, senhor Ives? Quando a gente anda fazendo as compras, tudo sai certinho, cada um o estado, tá bem organizadinho. Como que o senhor consegue fazer, por exemplo, tem semana que ela faz 3, 4 mentorias. Como que o senhor consegue separar isso aí ali dentro da sua empresa? Uma coisa muito importante que garante o sucesso, eu aproveito, inclusive, para parabenizar você e também os lojistas que enxergaram essa oportunidade. Por quê? O trabalho que você faz, minha senhora Gessiane, ele é muito bem feito. Então, na verdade, é vocês que estão criando as facilidades, que a bola já chega aqui para mim, só fazer o gol, porque a loja se comunica com vocês, a loja identifica as mercadorias, a senhora Gessiane, mais um pouco do que você, está ali toda hora dizendo, hoje eu estou comprando para o aluno tal, esse aluno está começando agora, esse aluno é de tal cidade, a gente se antecipa e começa a buscar opções de transporte, né? Então, o mérito todo desse sucesso está no MML e, logicamente, o lojista pode nos dar boas informações da região dele, sobre a oferta, sobre a demanda. Você citou aí alunos no estado do Pará, alunos no estado de Amazonas. Esses lugares, eles têm uma logística peculiar, porque tem a presença da floresta e a presença dos rios. Então, uma pessoa que compra uma mercadoria para o estado de Amazonas, muitas vezes a transportadora, seja de caminhão, seja avião, ela só vai até as capitais ou os polos, as grandes cidades desses estados. E o lojista, ele não precisa deixar de montar sua loja nem receber sua mercadoria. Basta ele ampliar a visão. O que ele vai fazer? Eu moro no interior do Amazonas. Eurípides, me arruma uma transportadora que traz até no interior do Amazonas. Muitas vezes não tem, porque é um barco. Então, a pessoa vai lá da cidade dela dizer, olha, eu sei que é mais fácil mandar para Manaus. E eu tenho aqui o barqueiro, que ele, lá em Manaus, ele pega mercadoria ali no embarcadouro. Eu não conheço pessoalmente, mas tem lá um atracadouro de barcos que vão coletar as mercadorias e subir os rios com as embarcações. E, às vezes, demora muito. A pessoa leva 14 dias subindo de barco para as localidades mais distantes. Então, o lojista pode nos ajudar. Qual que é a facilidade hoje? Na hora que eu estou embarcando a mercadoria, eu já estou com o contato da pessoa, dizendo, saiu hoje, está previsto tal dia, acompanha.
Uma semana depois, você liga e fala, olha, a mercadoria ainda está parada, o cara não pegou, você alerta o lojista que tem alguma coisa que talvez a pessoa deixou de explicar para ele, que o barco deu defeito, alguma coisa. A tecnologia hoje facilita muito isso. Não, eu estou falando, né, comentamos até antes no off, que eu estou com uma aluna que ela entrou agora nessa turma, ela vai montar uma loja grande lá em Manaus. E sim, eu não estou lembrado qual a cidade, mas a gente está acabando de organizar agora, é uma loja grande. E eu falei para ela que a mercadoria chega, porque eu sei, eu tenho mais aluno para lá. A mercadoria, chega. De uma maneira ou outra, em qualquer parte do Brasil, no Acre, ela vai chegar. Chega. Né? Pode ficar tranquilo que chega. Não tem que preocupar com o lugar, não. Tem que preocupar de montar a loja, vender, porque fazer chegar lá, com a ajuda do lojista, fica mais fácil, mas nós chegamos, conseguimos. Não, isso é beleza. Ô, Senhori, para não ficar um podcast muito grande, que foi muita informação que você trouxe para nós aqui, até a gente acaba aprendendo mais ainda, né? Isso aqui é uma troca de conhecimento. Sim. E eu tenho a agradecer muito o senhor, cada vez mais. A gente vê que daqui uns dias você vai ter que aumentar mais sua equipe, né? Porque hoje, para mim, uma curiosidade, dos seus clientes hoje que movimenta o seu negócio, quantos por cento que é da minha Masterclass? No mínimo 80%. Nossa! Que legal. Bom mesmo. Assim, só para ampliar o sorriso, né? Hoje, graças a Deus, a sala vive abarrotada de mercadoria. Às vezes alguém vem trazer uma mercadoria que não faz parte aí da nossa parceria, fala, rapaz, mas você tem que alugar uma sala maior. Eu disse, olha, sala maior é para depósito, o nosso negócio é agilidade. Aqui não é para guardar mercadoria, aqui é para preparar mercadoria e despachar, né? Às vezes, alguns alunos me perguntam assim, quantos dias eu posso deixar a mercadoria aí na sala? Pode deixar o tempo que ele quiser, mas a gente acredita que, para todos nós, o certo é ser rápido, né? Ele comprar rápido, eu expedir rápido, chegar rápido para ele e já começar a vender, né? Então, a sala está sempre lotada. Você fala uma coisa muito interessante aí, é que o lojista está sempre comprando, toda semana, e está fluindo, está funcionando. Hoje nós temos uma sala que eu diria que pode até ser pequena, mas a filosofia não é depósito, é girar a mercadoria. Nós estamos com a equipe, eu e mais 2 pessoas, eu deposito total confiança nesse trabalho que você desenvolve, na minha disposição a manter essa parceria quanto tempo eu puder contribuir, e se houver necessidade de aumentar a equipe, nós vamos aumentar. Se os lojistas precisarem de suporte para comprar, a gente está disposto a ir nas lojas. O que eles precisarem de informações, caso não fiquem satisfeitos, eu estou aqui para melhorar, comprometido com essa melhora, e eu parabenizo, agradeço demais a você e todos aí que são nossos clientes hoje, fazendo para eles aquilo. Eu vejo de cá dezenas de alunos, então eu vejo o quanto é grande e cada vez crescendo mais o MML. Então é uma parceria confiável, já de longa data, né, que já passamos de 1 ano, e com possibilidade de perdurar N anos para frente, né? Eu queria, antes da gente encerrar, falar um pouquinho de algumas coisas que eu percebo nos alunos, principalmente os que estão começando. O que seria? Hoje, o Brasil está passando por um momento de intensificação das fiscalizações nas fronteiras, é o governo querendo imposto. Então, nós temos alunos que levam mercadorias com uma nota para cada compra, 100%, e nós temos alunos, ou lojistas, no caso, que levam 100% das compras sem nenhuma nota.
não importa o que ele deseja fazer, a gente respeita. O que eu recomendo? Que em cada compra se tenha no mínimo uma nota. No mínimo uma nota, porque a transportadora, o próprio guia, ele minimiza aquela sede do fiscal de estar apreendendo a mercadoria. Então, ele pega um caminhão, igual aconteceu com uma transportadora aqui, ela tinha 3.000 fardos dentro de um caminhão carreta, baú, trucada. Ela ficou 5 dias na barreira entre Brasília e Goiás, o fiscal olhando cada compra. Esse processo de fazer o fardo, ele diminui aquela canseira que o fiscal pega um por um e fica olhando. Então, você compra 10 coisas, ele vai olhar as 10, quando está enfardado, ele olha um. Ele olha o fardo, olha a nota. Mas se não tem nota nenhuma, seguramente ele vai falar, ó, aparta esse que eu preciso dar uma olhada. E eles abrem, e eles espalham a mercadoria, eles não têm nenhum respeito na hora de fazer a fiscalização. E a transportadora que pega de volta, que amarra de novo, já pode ter acontecido isso com alguns dos lojistas MML. Uma outra coisa. Não, eu queria só falar nesse assunto. E essa semana nós até tivemos uma aula falando sobre isso, questão de nota. Às vezes, a pessoa começa uma loja pequena, quer comprar no CPF. Até isso, eu sou contra, eu até falo, ó, não, o certo, tem que abrir a firma corretamente e tem que tirar nota, porque principalmente a primeira compra, quando ela é grande, pequena ou média, depois você vai organizando, tem que andar certinho. Para que evitar esse tipo de situação, porque a maioria dos alunos, quem compra é de outro estado, então tem muitas fiscalizações até chegar. Então, isso sempre é instruído, mas que tem que estar falando realmente, tem que estar instruindo cada vez mais, que a importância de andar correto é ótimo. A preocupação desse alerta é porque, muitas vezes, a pessoa não acredita ou não dimensiona que nessa situação ele vai ser multado. Uhum. E, às vezes, a multa representa muito na compra, fora que vai atrasar receber a mercadoria. Uma coisa que eu também falo, que é muito importante, e algumas pessoas não entendem, é o que se chama cubagem. O que é cubagem? Alguns lojistas querem fardos enormes. O fardo grande, no caso, por exemplo, do de 200 litros, ele atende às excursões, ele atende algumas transportadoras, mas se você for mandar para uma transportadora mais estruturada, ela vai olhar o peso e vai medir o fardo e vai pela cubagem. A cubagem, talvez valha a pena explicar, é você pegar as 3 medidas do fardo e dividir por um fator, que normalmente é 0,300. Então, você vai lá, 50, 50, 50, deu 150. Aí você divide por 0,300, você acha o quanto aquele volume deveria estar pesando, para compensar o volume que ele ocupou na carreta. Então, você entrega um fardo de 30 quilos, e quando eles fazem a cubagem, o peso passa para 60. Aí aumenta o frete. Então, às vezes eu tenho cuidado de fazer 2 fardos de 100, ao invés de um de 200, e a pessoa fala, mas não coube num fardo só, ela iria pagar mais frete, se tivesse colocado num só, por causa da cubagem. Entendi, né? Porque, no caso, isso é uma norma das transportadoras. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que andar correto para não ser pego de surpresa, em todos os sentidos. Até nessa questão, né, de nota, tem que tirar nota 100% ali, tem que estar organizando, ver a questão das cubagens. E isso a pessoa vai aprendendo no processo também. Início, às vezes a gente é um pouco sem experiência, mas depois, com orientação, vai encaixando, vai dando tudo certo. Exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que todos têm demonstrado, assim,
um conhecimento muito bom do processo todo, né? Gosto de todos que eu tratei até hoje, são pessoas de fino trato, com certeza. Uma característica muito importante que eu acho é que são lojistas com uma qualidade de tratamento, de relacionamento muito boa. Dou os parabéns e agradeço, né? Também tento tratar todo mundo da melhor maneira possível, né? Quero ser gentil sempre, competente sempre, e o que eles precisarem eu estou às ordens. Não, beleza, seu Aurito. Seu Aurito, vou agradecer o pessoal aqui que participou, Wagner, Valquíria, Rosilene, Monteiro, João Paulo. Monteiro, você tá, ele já comentou aqui, seu Eurípides, ele é 1000, não, é 1000. Eu gostei demais do Monteiro. Ele é do Ceará, não é? É, lá do Maranhão. Maranhão, verdade. Maranhão. José, o Dudu, que está aqui, que é o Domingos, mandou um abraço. Domingos, gente boa demais. Pessoal, a todos vocês aí, um abração aí, e estamos juntos aí. E essa live é para a gente estar corrigindo as coisas mesmo. Cada vez que a gente bate um papo que a gente vai corrigindo, que o nosso intuito é trabalhar sempre da maneira mais correta possível. Por quê? Porque o crescimento é uma constância de boas escolhas, né, senhor Eurípides? Exato. Senhor Eurípides, faz as considerações finais aí, para nós partir aqui para o encerramento. Olha, o que eu considero importante é que a parte de inicializar o processo, ela está, assim, eu diria, a um passo de estar perfeita. Então, o sistema que vocês fazem da mentoria, as compras, as embalagens, o processo de inicializar está perfeito. Eu acho que o processo intermediário seria eu com o transporte. E o processo final é o lojista com o recebimento da mercadoria. Então, se algum deles, ao receber uma mercadoria, já aconteceu o caso que a pessoa me pergunta assim, afinal, você mandou toda a minha mercadoria? É uma pergunta muito vaga. Aí eu digo, mas quando você recebeu, você conferiu? Ah, não, o negócio chegou lá, a moça já pegou os fardos, já abriu tudo e já começou a pôr nas gôndolas. Então, minha sugestão, um ótimo começo, como está sendo, se ele tiver um bom suporte nosso aqui da logística, de embalar, e tiver do lojista na hora de receber, ele vai fechar com chave de ouro o processo. Então, cada um que comprar e na hora de receber, primeiro fala, olha, o Eurípides mandou 2 fardos, está aqui os 2 fardos, era 20 mercadoria, estão aqui as 20 mercadoria, a loja embalou direitinho, o Eurípides enfardou direitinho, a transportadora trouxe a mercadoria sem danificar o fardo não abriu, a mercadoria não sujou, dá esse feedback para nós e garantir o que eu comprei foi transportado, foi recebido tal e qual. Essa é a minha sugestão, um feedback para nós, se o processo foi finalizado da forma como o lojista desejava. Perfeito. Para completar isso que ele falou, a gente até vai ter uma aula semana que vem explicando sobre recebimento. A hora que chegar, a pessoa vai abrir o fardo, pegar cada sacolinha, pegar a nota da sacolinha, conferir o que tem dentro, numerar e falar deu ok. Vai falar todos. Então, assim, melhorar o processo cada vez mais. Porque se não chega lá, abre, depois vai contar depois de aberto, não funciona. Tem que abrir sacolinha, com a nota fiscal do lado, conferindo para tudo ficar, para fechar com chave de ouro. Mas é isso aí, senhorito. Eu acho que é igual você falou mesmo. O processo de crescimento, ele tem esses percalços. A tendência é melhorar cada vez mais, né? Senhorito, muito obrigado novamente e estamos juntos aí. E a gente está falando quase que todos os dias. Tem uma mercadoria minha vindo, não tem hoje? Saiu daqui agora mesmo. Opa, então beleza. Então agora eu vou receber ela, então. Eu vou receber ela mais à noite. Daqui a pouco. Então, beleza. Exatamente. Um grande abraço a todos, uma boa noite, muito sucesso, e eu estou aqui para colaborar.
Certinho. Obrigado, senhoria. Obrigado a todos e até semana que vem. Um abraço. Um abraço, Wesley.